Gálatas, 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 que carta incrível, a carta da liberdade, é assim que ela é conhecida pelos estudiosos, né? Uma carta muito legal, muito forte, e nós estamos conversando sobre o capítulo 2, estamos ali entre o 11 e o 21, tá bom? Discorrendo versículo por versículo, devagarzinho. A gente não tem pressa, né? Se tem pressa, evangelho não é lugar para chegar, evangelho é caminho para seguir. Vamos andando devagarzinho, aprende um pouquinho hoje, um pouquinho ontem, e aí vai. Recomendo a você que desembarcou agora, que as lives anteriores você pode assistir e aí de repente, né, aprender um pouquinho o que a gente falou antes aqui. Estamos naquele momento crítico, pesado até certo ponto, mas muito humano, muito real, da conversa que Paulo teve com Pedro, quando Pedro foi visitar a igreja em Antioquia. Primeiro Paulo faz uma viagem até Jerusalém, lembra disso? Conversa com os discípulos, entra em acordo, evangelho é graça, evangelho não é lei, não precisa circuncidar coisa nenhuma, não precisa obedecer festas judaicas coisa nenhuma, Jesus veio para trazer liberdade e quem não é judeu não precisa se tornar judeu nessas práticas, não é? Eles entram em acordo sobre isso. Mas aí Paulo, no capítulo 2, conta uma história forte. Quando ele se encontra com Pedro, Pedro ele está indeciso. Ele uma hora está com os gentios e vivendo com eles, gentil é quem não é judeu, né? E dizendo, tudo bem, não precisa se circuncidar, tá tudo certo, essa coisa toda. Mas aí aparecem os judaizantes, aí Pedro muda a casaca, vira a casaca, sai daqui, larga esse pessoal e se relaciona com os judaizantes, leva Barnabé com ele. E a coisa fica estranha, e Paulo não gosta disso, é óbvio. Por que Pedro faz isso, né? E nós estamos debatendo essa conversinha aqui nos últimos dias, e eu vou falar um pouquinho mais do que eu falei ontem. E gostaria de amplificar, vou dizer assim, a nossa conversa de ontem. O que nós conversamos ontem? Nós chegamos à conclusão, porque o texto nos dá esse entendimento, de que Pedro fez isso por medo. Olha o que diz o versículo 12, está aí na tua tela. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. A gente chegou à conclusão, na live anterior, não sei quando foi, que Pedro primeiro estava vivendo um momento de hipocrisia. Não foi nem um pouco legal o que Pedro fez, porque ele sabia que não devia fazer isso. E quem sabe alguma coisa e faz algo ao contrário daquilo que sabe, é o que, gente? Hipócrita. E a gente falou isso aqui, eu falo de novo, com muito respeito à figura de Pedro, um homem de Deus, é o que a gente pode dizer, né? Apóstolo do Senhor Jesus. Mas aqui ele trupicou com o dedinho na quina da cômoda, sabe como que é? Deu uma bola fora tremenda. E Paulo está lá corrigindo Pedro. Falamos sobre hipocrisia, mas agora entendemos que Pedro ele erra por medo. Olha só, a palavra está na tua tela, a palavra phobeo, a gente até pensou um pouquinho melhor isso ontem, que é a palavra registrada aqui no grego, ele fica com medo de alguém. E Lutero confirma isso, não é? Em cima da sua interpretação do texto, ele diz, no entanto, ele, Pedro, não pecou por malícia ou ignorância, mas apenas por causa da ocasião e do medo. E eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre essa questão do medo que Pedro teve, que é a motivação de muitos não se desligarem das estruturas religiosas às quais estão ligados. Para começar isso, eu tenho várias coisas anotadas e pouco tempo, então eu preciso ser muito objetivo aqui. Para começar isso, talvez a pergunta seja assim, mas como é que eu percebo que uma estrutura ela é religiosa e não ligada ao verdadeiro evangelho? O que é que eu faço para entender que eu estou vivendo na religião e não no evangelho? Eu posso te dar algumas informações aqui baseadas
no texto bíblico, em tudo aquilo que a gente está vivendo. Primeiro, perceba se aquilo que se fala a respeito da graça é aquilo que se vive ou é aquilo que você está vivendo. Você tem vivido graça real? O lugar onde você cultua Deus, o lugar onde você, a igreja, o sistema em que você está, que fala de graça, porque todos falam de graça, ali se vive graça mesmo? Ou você tem que ficar pagando para que Deus te abençoe? Esse é um sinal. Você tem que ficar realizando coisas para agradar a Deus a fim de que Deus te abençoe? É uma questão de inverter a chave. Novamente vou dizer isso. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer nada para agradar a Deus. O problema é quando eu faço isso para que Deus me ame. É uma insegurança constante. Se você não fizer a campanha tal, Deus não vai te abençoar e você se tornará desagradável a Deus. E aí eu fico no medo. Então eu não tenho que fazer nada para agradar a Deus? Eu tenho que fazer, mas já sabendo que Deus me ama. Estruturas de poder religioso, elas têm uma mania muito grande de determinar o que Deus tem que fazer. Determinam o que Deus tem que fazer. E Deus vai agir assim. Olhe, dê a sua oferta e Deus vai te abençoar. Espera aí. Como é que funciona isso? Então, Deus é obrigado a me abençoar se eu fizer alguma coisa? Eu compro Deus? É assim que funciona, não é? Estruturas religiosas geralmente pegam a palavra e adaptam a palavra para os seus próprios pensamentos e valores. São coisas que eu espero que abram os olhos de pessoas que estão inseridas dentro de contextos religiosos distantes do Evangelho, aquele contexto que Paulo chama de heterosevangelho no próprio livro de Gálatas, já falamos sobre isso, e se despertem. Ambientes de controle. Eu brinquei agora com o Wilton, brincadeira completa, mas quantos ambientes de controle nós não conhecemos e ouvimos falar? Ações de controle absoluto, supervalorização da estrutura, perfeição, homens que são elevados à condição de semideuses, gente que não peca, não erra, gente que não se apresenta como ser humano, mas quase como um arcanjo. Puxa vida, a gente poderia fazer uma live só falando sobre isso, mas a gente não tem tempo. Mas fique esperto. Ambientes como esse são ambientes de religião. Todos nós flertamos com a religião. E a Casa da Rocha Guarulhos não é a melhor igreja do mundo. Não é. Eu não sou o melhor pastor do mundo. Não é essa a ideia, desqualificar os outros para dizer, tá vendo? Mas aqui não acontece isso. Não, nós somos falhos. E oramos frequentemente, Senhor, nos dá graça para a gente errar o mínimo possível. Sabe por quê? Porque errar nós iremos. Mas há uma distância muito grande entre essa realidade pecaminosa, que é presente na vida de todo mundo, mesmo naquele que quer servir a Jesus com a intensidade máxima do seu coração, para estruturas que são formadas, baseadas, dirigidas em cima desse fake evangelho. Infelizmente, talvez a maior parte daquilo que nós vemos como movimento evangélico no Brasil hoje flerta com isso. No meio dele tem gente sincera, no meio dele tem picaretas e sem vergonhas querendo arrancar o dinheiro do povo, no meio deles tem gente que simplesmente é ignorante porque não conseguiu entender o que é evangelho ainda. Mas infelizmente essa é a realidade da maior parte desse contexto todo chamado movimento evangélico no Brasil. Se você estiver enfiado em uma situação como essa, você está no meio da religião. E é difícil sair da religião. Esse exemplo de Pedro, o texto bíblico não nos fala nada além do que ele fala. Diz ali, ele estava com medo. Mas nós podemos conjecturar juntos aqui
o que é que estava no coração de Pedro e o que é que geralmente acontece com gente que está enfiado na religião e tem medo de se desligar disso e às vezes fica nesse movimento dúbio como Pedro. Eu anotei algumas coisas aqui. Talvez um medo que impeça as pessoas de romperem com a religião, o primeiro deles talvez seja admitir o seu próprio equívoco. Nós vivemos num tempo em que todo mundo quer estar certo. Todo mundo quer dizer, eu sei, você não sabe. É uma tal de lacração. Vamos lacrar quem não sabe, acaba com todo mundo e tal. Não é? Que nós somos cada vez mais distanciados da possibilidade de dizer assim, puxa vida, eu estava errado. Aquilo que poderia ser tão simples e resolvido com um simples entendimento e admissão. Estou errado. Me enganaram, eu me enganei. Eu vou mudar. É muito difícil você ver isso hoje, porque todo mundo quer estar certo. Talvez seja um medo da religião, nesse aspecto, um dos fatores que mais impede as pessoas de tomarem uma decisão de ruptura com a religião. Outro medo, o medo de admitir que aqueles em quem nós confiamos nos enganaram. É isso aí, não é? Eu vivi isso e tive que admitir todas essas coisas aqui. Não sou o máximo, não estou me usando como exemplo. Por favor, pare por aí se o teu pensamento foi para esse caminho. Não. Mas é um processo. Geralmente quem percebe que está sendo explorado, porque nesse movimento religioso o que tem é muita exploração, né? Exploração do coração, exploração do amor, exploração financeira, exploração da voluntariedade. É uma pressão. Pegam o nome de Deus e pegam valores do reino e misturam com a própria entidade. É uma loucura. E às vezes é difícil admitir que você foi explorado. É difícil também admitir, muitas vezes, que a religião me agrada. Eu já falei aqui algumas vezes que o grande problema das pessoas que caem em golpes, sabe golpe? O cara chega a bordo do outro na rua e fala assim, eu ganhei na Mega Sena, mas eu não tenho tempo de tirar o prêmio. Já escutou essa? Quanto você ganhou? Eu ganhei 500 mil reais, mas olha, eu não tenho tempo, se você me der 10 mil eu te dou o bilhete. Aí você fala assim, mas que trouxa que cai nisso. Um monte de gente cai num golpe como esse e outros. Sabe o que estimula a pessoa a cair no golpe? A sua própria ganância. E às vezes nós temos uma dificuldade, um medo de romper com a religião, porque a religião nos agrada. Quem é que não quer Deus servindo a si? Quem é que não quer milagres, milagres, milagres e milagres? Quem não quer viver flutuando? Porque essa é uma das pegadas da religião hoje. Aliás, quase que sempre, né? A transcendência, o viver longe desse mundo caído, porque não entendem que o mundo é boa criação de Deus, não entendem a Bíblia e ficam inventando essas coisas. Tudo isso é agradável. Eu sei, porque no meu mergulho à religião, quando tudo começou, eu disse, isso aqui é incrível, como assim eu posso orar e Deus vai me servir, vai me atender? É claro que eu não pensava assim, mas eu vou orar e vou determinar e Deus vai fazer o que eu quero, porque eu sou filho de Deus. E eu tenho direito. Cara, quem não quer isso? E de repente você descobre que não é assim. Porque as coisas começam a não dar certo. E porque você determina e não acontece. O que está acontecendo? Esse caminho de desilusão dá medo. E a gente tem medo de admitir que errou. A gente também tem medo, para encerrar, de perder status. A religião é cheia de levantar pessoas. Não vem aqui, você é meu filho. Já ouviu essa conversa?
Não, aqui você está crescendo, hein? Chegou aqui, você não era ninguém dentro aqui. Agora você já é diácono. É a pirâmide, né? Você já é diácono. Vamos lá, mais um tempo aí você se tornará presbítero. Daqui a pouco pastor. Daqui a pouco bispo. E daqui a pouco você será um semideus lá, junto com os anjos. Quem não quer um lugar VIP? Very important person. Quem não quer um crachá? No meu caso era um anel. Quem não quer um anel para desfilar por aí? Todo mundo saber que você é uma pessoa muito importante dentro dessa estrutura. E na maior parte das vezes a gente tem que romper com isso. Para não dizer sempre. E se desfazer dessas coisas. E aí você, o que eu vou perder? Eu vou perder. Não vai perder nada. Como Paulo diz, tudo isso é esterco, é nada. Mas a gente tem medo. Talvez um desses tipos de medo aqui, ou outros que eu não consigo pensar, tenham habitado o coração de Pedro. E por isso ele teve essa coisa de vou para cá, vou para lá, para onde eu vou? E Paulo corrige o nosso irmão e graças a Deus por isso tudo se resolve. Então eu quero te convidar a pensar nessas coisas, talvez nesses próximos dias, e verificar se o ambiente em que você está não é um ambiente religioso. E verificar se no teu coração essas coisas relativas a medo, um medo de ruptura com tudo isso, não tem te aprisionado, não é? E talvez seja a hora de dar um grito de liberdade e romper com tudo isso. Essa foi a nossa conversa de hoje aqui, gente. No nosso, novamente,